Porque as pessoas estão tão preocupadas com o ego que esquecem o que é realmente importante, principalmente na live. É você se conectar com a outra pessoa, saber o que ela quer, é vender o produto. Está sendo pago pelo cliente para vender o produto. Sim. Ah, mas tem vergonha, tenho medo que entre só 10 pessoas na minha live. Quando que você tem 10 pessoas na sua loja física simultaneamente querendo saber do seu produto? Isso é muito raro. Para se conectarem com as marcas, as pessoas se conectam com o quê? Com outras pessoas. As pessoas se conectam com histórias. E a live é isso. É você estar ali, conversando. Você tem que contar o storytelling. Você tem que estar presente em todos os canais. Porque Sim. não é mais você que escolhe onde seu cliente vai comprar. É seu cliente. O cliente que vai escolher. Você tem que estar presente. Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Ao meu lado, Karen Hassi. Não esqueci nenhuma vez, @. Karen Hassi. Gente, mandem sugestões dos mentores que vocês querem ver sentados aqui na cadeira do Receita de Sucesso para a gente conseguir ajudar vocês a alavancarem ainda mais os seus negócios. É isso, aproveita, vai lá no YouTube, se cadastra, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem mentor novo, vai lá no Instagram, segue a gente, vai no Spotify se estiver gostando, deixa 5 estrelinhas, deixa seu comentário que você quer ver aqui nessa cadeira. Bora pra mentoria de hoje, especial, faz um tempo já que a gente tá tentando achar essa agenda aqui, mas finalmente aconteceu. Mentora incrível, especial, uma amiga. Então, linda. É Eu verdade. arrisco dizer, não, eu acho que é. E o marido dela é lindo também. Que é a mais linda, a pessoa mais linda. Se você tá escutando no Spotify, você vai lá no YouTube pra você ver do que eu tô falando. Você vai ver que eu não estou exagerando. A mais linda que já sentou nessa cadeira. Olha só, então vamos falar então, pessoal, tá aqui na expectativa. Nossa mentora de hoje é Fernanda Faveron, apresentadora, especialista em live shop, que eu não tenho a menor ideia de como isso funciona na prática, no dia a dia. Então, assim, pra gente vai ser incrível esse conteúdo, porque tá bombando. Esse é um canal de venda muito forte. Muito e forte. A gente tem certeza que muito empresário não conhece. Não conhece. Fundadora da Live Now, empresa que está transformando a forma como marcas e consumidores interagem no universo digital. Com formação em Relações Internacional pela PUC São Paulo e especialização em locução pelo Senac, Fernando construiu uma carreira sólida no entretenimento, transitando entre os palcos, o jornalismo e o mundo dos negócios. Atualmente é apresentadora do FaceTime e colunista da revista Perfil, trazendo sua visão inovadora sobre o futuro do comércio eletrônico e do entretenimento ao vivo. Reconhecida por sua autenticidade, carisma, fato e capacidade de engajar audiências, Fernanda representa a nova geração de comunicadores que unem propósito, inovação e impacto. Seja muito bem-vindo, Fer. Chama de Fer, né? É Fer. Quebrou essa formalidade. Gente, nossa. A gente que é do interior fala Fer, né? Quem é aqui de São Paulo, quem é aqui da capital fala Fê. Mas a gente é bicho do Paraná, então Fer. Porque eu acho o nome dela lindo, né? Fernanda. Porque Não será o é, nome da nossa cara. filha, Fernanda. Não, e é muito ter engraçado, gosto. porque eu também sou do interior, né? Sou de São José do Rio Preto. E toda vez que eu falo com os meus amigos de Rio Preto, é muito engraçado. Oi, Fer! É tua Fer! Mas, gente, obrigada pelo convite. Assim, um prazer estar aqui com vocês. Acho que super admiro vocês, né, como empreendedores, como casal também e como amigos, assim, tenho uma conexão muito, muito boa com vocês e agradeço enormemente esse espaço e bora conversar aí um pouquinho de tudo, né, porque assim como o Juscel falou, eu estudei Relações Internacionais e Relações Internacionais a gente define como um curso multidisciplinar. E assim eu me considero, porque eu não consigo me definir e tudo bem, hoje em dia trabalho mais com live shop, me especializei, mas eu sou uma pessoa que eu já passei por tantos universos e eu sempre procuro me dar o melhor de mim. Então, assim, eu me considero uma pessoa também multidisciplinar, que eu acho que é uma característica muito das pessoas do dia, de hoje em dia, né? Então, para mim é um prazer bater esse papo aqui com vocês, né? Ai, eu tô, É igual, gente, tem que falar olha... com o apresentador, é difícil Não, pra caramba. assim, ó, a gente precisa até Meu escolher Deus. as palavras. Toda vez que aparece imagino. aqui uma pessoa que se comunica muito bem, né, que é um comunicador, e
Orador. Ai, gente, olha, eu tremo aqui na base. A gente não pode errar, hein? Não, vamos lá. Gente, estamos aqui entre amigos e assim... É isso que me conforta. É isso que me conforta. A gente é de casa. Muito bom. Mas vamos falar então de transição de carreira, né? Porque eu acho que é uma pergunta bem interessante. Você transitou em várias áreas, né? Em vários segmentos. Hoje está atuando com live shop. E a gente vê que tem muita gente mesmo que fica nessa, né? Há uma correlação com o que você está fazendo hoje com o que você fazia antes ou é algo totalmente diferente? Olha, a live shop, ela tem a ver porque é uma comunicação ao vivo, né? Eu tive como grande mentor, professor, o Silvio Santos. Então, assim, porque a live shop é muito do improviso, né? Claro, a gente estuda os produtos antes, mas a gente tem que improvisar, entender, ver o que as pessoas estão perguntando, porque você tem que interagir também com as pessoas que estão assistindo, tirar as dúvidas. E eu acho que isso eu aprendi muito com o Silvio Santos, porque apesar dos programas dele serem todos gravados, ele funcionava como se fosse ao vivo. Tem histórias do Silvio, tipo, no programa do sorteio da Telecena, que tinha o que chamava Jesus, a pessoa que girava aquele globo para pegar a bola com os números. O Silvio tinha mania de gravar, era sempre 4 programas, 2 programas Tentação e 2 programas Sorteio da Telecena. E aquele dia ele resolveu, do nada, gravar mais um da Telecena. E todo mundo já tinha ido embora. E aí, na hora que ele falou, não, vamos começar e tal, e vai, Fernanda, sobe no palco e tal, seja bem-vinda. E eu olhando assim do tipo, o Jesus não tá lá atrás para rodar, né, o globo. E era um globo pesado. E ele ia, e vamos. Aí eu subi. E vamos começar o sorteio da Telecena e tal. E o globo não rodava. Aí ele olhou para trás e não viu Jesus lá. O que ele fez? Ele poderia ter falado, gente, corta, chama o Jesus, vamos começar de novo e tal. Não, ele simplesmente foi lá para trás, rodou o globo sozinho, eu que não estava microfonada, porque eu era assistente de palco, eu não conversava assim. E eu tinha que pegar a bola, ir até a plateia, mostrar o número e falar, tanto que, como eu não estava microfonada, minha voz saía baixa, aí ele começou... Auditório, ajuda a Fernanda, número 21! E eu gritando, assim. Então, o Silvio foi uma escola para mim, para a gente lidar com esses improvisos. Então, realmente foi um privilégio poder trabalhar com ele durante 3 anos lá no SBT. E também passei pelo mundo corporativo, né? Fiquei 8 anos trabalhando como auditora externa, saí da faculdade de Relações Internacionais, né? Estudei política, economia, sociologia, filosofia. Nunca tinha visto débito e crédito. Que eu conhecia era o débito e crédito do banco. Nunca tinha mexido em planilha de Excel. E aí, quando eu me formei, ainda estava trabalhando no SBT. Tanto que eu fui pedir demissão pro Silvio quando eu passei no processo seletivo da Arthur Andersen, que era uma das Big Fours, né, da área de consultoria, auditoria. E ele até falou assim, nossa, ele ali, quando eu fui pedir demissão para ele, eu expliquei toda a minha situação, porque eu amava trabalhar na TV. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade como modelo. No SBT mesmo, eu trabalhei na época da faculdade. E aí ele até falou assim, nossa, e onde você estudou tudo? Eu falei, na PUC. Na PUC, na PUC, essa CDF, até ele chamou. E ele agiu como um pai, porque ele falou assim para mim, Fernanda, nem tudo aqui na TV depende de mim. Né? Então, assim, eu acho que realmente uma carreira no mundo corporativo vai trazer mais estabilidade do que na TV. Porque na TV eu poderia, sei lá, me formei na faculdade, ficar 10 anos, uma hora ele chegar para mim e falar, sei lá, você tá velha. E eu faço o quê? E eu sempre fui uma pessoa mais CDF, assim, sabe? Eu sempre fui muito preocupada com os estudos e tudo mais. E aí eu falei... terminei a faculdade, comecei a prestar os processos seletivos. A Andersen foi um processo de 6 meses, prova de tudo com... Nossa, tudo que vocês imaginarem, psicotécnico, até exame de sangue a gente fez. Caramba! Hoje em dia não é mais permitido. E aí chegou na entrevista com o sócio, você vai trabalhar com auditoria externa.
tá bom, vamos lá, né? Tipo, não tinha ideia. Aí você passa por um processo, um mês aprendendo contabilidade, balanço, balancete, débito, crédito. E comecei trabalhando como auditora. E foi um desafio, assim, enorme, porque... mas, assim, foi um aprendizado, porque na auditoria você é jogada no cliente e você tem que aprender ali, tipo, no fogo. Então, assim, para desenvolvimento pessoal, e assim, a gente trabalhava muito, virava noites, recebia muito pouco, mas foi incrível para o meu crescimento profissional, né? Acho que eu venho até de uma época que as pessoas tinham tinha muita responsabilidade, que hoje em dia, eu acho que até por a vida está um pouco mais confortável, a pessoa quando vê que o trabalho está muito difícil, está muito desgastante, que tem que fazer coisa que não gosta. Não, vou ficar em casa porque, sei lá, meu pai consegue pagar, consegue me sustentar e tá tudo bem. Não tem mais essa resiliência que a gente tinha. Hoje eu vejo as coisas que a gente fazia. Gente, eu já contei sorvete, na época que eu trabalhei na Nestlé, na câmara fria, de tipo entrar toda mentada, que os meus cílios ficaram cheios de gelo, sabe? Menos 30 graus. Já eu vi, quando eu trabalhei no grupo JBS, eu vi o boi do pasto, lá solto, até ele empacotado. Eu vi todo o processo de abate, todo. Que quem já viu sabe, é um negócio chocante, porque não é que você tem uma galinha pendurada no teto. Não, você tem bois, né, pendurados pela pata, um atrás do outro, e assim, é uma loucura. Caraca. Então, assim, e virando noite, eu já contei muitas rosquinhas da Mabel também, gente, inventário, mas assim, são histórias, eu acho que tudo é experiência, tudo é aprendizado, e até o dia que fiquei esses 8 anos, né, fora do mundo da TV, e até o dia que eu falei assim... Porque eu sempre me perguntava. O Silvio gostava muito de mim. E as pessoas até brincavam. Falavam assim, Fernanda, se você tivesse ficado na TV, né? Mas eu tinha essa coisa, assim... A razão com a emoção, né? E nessa hora eu pensei muito mais racionalmente no meu futuro. E aí eu falei... E eu tinha amigas que continuaram na TV. E eu falei assim, e se eu voltasse... Mas a gente tinha 30 anos de idade. Falei, mas eu já tô velha, né? Porque na época que eu comecei a trabalhar como modelo, eu vim trabalhar aqui em São Paulo, a convite do Marcos Pantera, lá da agência Táxi, eu tinha 13 anos de idade. Né? Que foi quando eu tive convites para trabalhar no Japão, porque aquela época a gente trabalhava muito jovem. Né? Hoje em dia não é mais permitido, mas a gente trabalhava muito jovem. E ficou sabe aquela perguntinha, e se eu voltasse? Porque era o que fazia meu coração bater. E quando eu estava na última empresa, que eu já estava na área de importação de implantes e próteses ortopédicas, né? Passei por várias coisas. Eu resolvi fazer o curso técnico de locutora noticiarista de telejornal no Senac, que inclusive junto comigo o Doni Denúcio, né, que é um famoso, enfim, foi da Globo, tudo. Hoje em dia está nos Estados Unidos, acabou de comprar a TV Connect USA, acho que é isso o nome. Na época ele trabalhava em banco também, e foi um curso técnico de 6 meses, que ali eu falei, eu vou voltar. E é impressionante, que é o que eu sempre falo para as pessoas, quando a gente quer e a gente começa a correr atrás... E eu acho que a melhor forma, quando você quer fazer essa transição de carreira, é buscar um curso, porque o curso ele vai te trazer um networking, vai te trazer uma certeza se realmente é aquilo que você quer, porque às vezes, eu quero trabalhar, sei lá, com qualquer outra coisa, mas você não tem clareza ainda. Né? E aí eu acho que o curso é uma das melhores formas para você, antes de deixar a sua segurança, o seu trabalho ali, para fazer essa transição, acho que vale muito a pena. E aí eu terminei o curso, e quando a gente começa a se movimentar, acho que o universo, Deus responde, e foram aparecendo oportunidades para mim.
Assim, via Orkut, agência, que eu falei, imagina, vou voltar a fazer publicidade. Achei que eu estava velha. E muito pelo contrário. Eu resolvi sair da empresa, falei, vou me dar 6 meses e vou ver o que vai ser. E nesses 6 meses, trabalhei muito na publicidade brasileira. E internacional também. Eu tenho mais de 300 comerciais rodados aqui, rodados fora. Fui para Venezuela, fui para Argentina. Cheguei a gravar o último comercial rodado da Marlboro. Campanhas grandes, né, de carros, bancos. E foi incrível. E aí, como tudo, né, o tempo vai passando, as necessidades do mercado vão também se alterando e aí eu comecei a me adaptar. Como uma coisa que eu amo fazer é me comunicar, eu fiz o curso de mestre de cerimônias, comecei a trabalhar como mestre de cerimônias e, enfim, fazendo apresentações de programas na internet, na TV, porque eu sempre gostei mesmo de estar em frente à câmera. E veio a pandemia. Na pandemia, eu tinha um perfil chamado Papo com Chá, que eu já fazia um bate-papo com personalidades. Até a minha primeira convidada foi a Monja Cohen. Foi um prazer tê-la. E bati um papo, que eu sempre falei assim, eu gosto dessa coisa informal, né? Deixar a pessoa tranquila também para falar. E na pandemia, todo mundo dentro de casa, comecei a fazer lives. Nossa, fazia live assim, fiz muitas lives. E aí, eu comecei a ver esse movimento de live shop lá na China, que já estava mais que consolidado. E o pessoal aqui no Brasil, com a necessidade, as empresas de venderem, não podia abrir a loja, começaram a fazer lives. Só que de uma forma muito... Amadora, exato. Muito amadora. As pessoas achavam que... As pessoas ainda acham que fazer uma live é só você colocar o celular, ligar e sair falando. Mas não. Tem muita técnica, tem muito preparo. O antes da live... porque durante a live é a parte mais fácil, porque você tem que fazer toda a programação, toda a estratégia, você tem que entender o que você quer com aquela live. E eu busquei uma pessoa, fiz uma mentoria de live e foi assim que também esse mundo foi se juntando e a live nada mais é do que você tá ali diante da câmera, fazendo uma apresentação de um produto ou mesmo de um serviço, porque você pode vender um serviço também numa live e agindo ali, né? Conversando ao vivo, interagindo, tirando dúvidas. Enfim, eu tô nessa transformação, aprendendo cada vez mais, e eu sou uma pessoa que sou incansável. Eu busco sempre melhorar e aprender coisas novas. Então, eu acho que ainda não paro na live. Acho que com o passar do tempo ainda vou me transformar. Muitas Nossa, falei muito, né? Também, oh, meu Deus do céu. E muito modesta também, né? Porque quando ela fala de live shop, gente, a Shopee contrata ela para fazer as lives da Shopee. Então, assim... É muita modesta, né? Ô Fê, e assim, live shop é um tema que a gente nunca trouxe aqui no Receita. Eu acho que é um tema super legal, assim, pra gente explorar também. Inclusive, hoje a gente gravou com o Lincoln, que é o Fracari, né? Lincoln Fracari, que ele leva a galera que tá pensando em importar produtos da China. Ele falou também da possibilidade de você importar algum produto, colocar a tua marca, né? Para quem é influencer, para quem tem algum tipo de produto, aproveitar isso daí. Então, eu acho que vai casar muito bem com isso que a gente já trouxe aqui, né, no podcast. Mas, assim, eu quero que você... Porque para você, live shop é uma coisa do teu dia a dia, que você já vive. Pra gente é um bicho de 7 cabeças, assim. Não tem nem ideia, assim. Tipo, eu tenho um produto, né, eu posso distribuir, tem uma indústria de maquiagem, enfim. Como que uma pessoa que nunca nem pensou em fazer live shop deveria pensar e falar, não, agora eu vou começar a distribuir através desse canal. Qual que é o passo a passo? Primeiro, tem uma pergunta aqui que justamente fiz, eu acho que antes dela falar o passo a passo, a pergunta está assim, ó. Para quem ainda não está familiarizado, como você explicaria de forma simples o que é live shop e por que ele vem crescendo tanto no Brasil? Aí casa certinho a sua pergunta de... Muito bem, tá por isso que você está empregado aqui na cadeira do Receita de Sucesso Podcast. Que bom. Vamos lá. A live shop nada mais é do que essa venda ao vivo com a interação
né, instantânea do público, aí seja uma venda de produto ou mesmo de serviço. E também as pessoas tendem a achar que live é só, não perca agora, 50% de desconto. Mas não, existem alguns tipos de live, né? Você pode fazer aquela live que você vai trazer realmente preços, ofertas incríveis. Você pode trazer uma live de conhecimento, né? Uma live que você vai trazer mais awareness, né? Para a tua marca ficar mais conhecida e você trazer um pouco mais do propósito da sua marca, porque a live, ela tem um poder muito grande de criar comunidade, né? Porque é o que eu falo, a live, ela tem um resultado residual. Muitas vezes as pessoas fazem uma live e falam assim, mas eu não vendi tanto, porque o pessoal tende a comparar muito a lives astronômicas que geram milhões de reais, mas nem toda live é assim, né? A live, o que acontece? Quando você pode vender um tanto, só que a partir do momento, e aí que eu falo também que é muito importante, se a pessoa, dona do negócio, já tem habilidade de estar ali conversando, ninguém melhor que ela para trazer o propósito. Porque as pessoas se conectam muito hoje em dia por propósito, né? Porque se você ganhar pelo preço, você vai perder pelo preço também. Então, se a pessoa comprou ali pelo preço, assim que ela encontrar um concorrente mais barato, você perdeu. Então, quando você cria essa comunidade, você gera esse pertencimento dessas pessoas, pode ser que naquele momento da live a pessoa não adquira nada. Ou porque o produto ainda não é um produto que ela tenha condições de pagar, ou porque não é um produto que no momento ela tem interesse. Mas a partir do momento que ela gerou uma conexão, que você construiu uma comunidade, você pode ter certeza. Ela vai confiar em você e quando ela quiser comprar aquele produto ou tiver dinheiro suficiente para comprar aquele produto, se for por falta de verba, ela vai até você. Porque ela gerou essa conexão. E é muito legal que a live, ela te traz muitos insights também para você entender o seu público, o que ele quer. Porque é uma via de mão dupla. O público está ali perguntando, mas você também pode questionar, fazer enquetes. Então, você pode fazer uma live de lançamento de coleção, explicando o processo. Então, a live não é só essa coisa, eu não tenho margem para fazer um super desconto. Mas nem sempre é sobre isso. E sim, mais sobre gerar essa comunidade, gerar esse ambiente engajado. A Shopee mesmo tem uma audiência engajada que é absurda, né? Eu já faço agora em dezembro vai completar 1 ano que eu faço lives para Shopee, lives para clientes grandes da Shopee, né? Tem a própria 123 Comprou, que eu faço as lives lá dentro, da VAP também. E a gente já vê que existe uma comunidade que entende como funciona e acredita. Então, esse mês eu comecei a trabalhar com o TikTok Shop, que chegou esse ano no Brasil, é muito recente, e é impressionante como a linguagem é diferente, a audiência é diferente. Enquanto na Shopee você consegue 1000 pessoas simultaneamente, assim, tipo, qualquer live que você abrir, no TikTok Shop isso ainda está crescendo. Então, uma live aí tem 100, 200, se você começar a olhar as lives, assim, geralmente fica nisso. A audiência da Shopee ainda realmente para mim, assim, para você que pretende trazer awareness para sua marca e venda, eu nesse momento, Brasil, a Shopee dá de 10 a 0, é o melhor aplicativo que você pode realmente estar ali dentro e confiar, porque já tem, eles já entenderam, já faz o quê? 5 anos que a Shopee já está aqui no Brasil. Então, a visibilidade que eu vou ter dentro da Shopee acaba sendo muito maior, muito, né? Muito maior. Ô Fê, e tem assim uma estratégia, por exemplo, eu quero começar a fazer, tem uma frequência correta, eu preciso, por exemplo, de uma, não sei como é que se chama, né? Mas assim, eu tenho
uma pauta que eu preciso montar para quais produtos, um roteiro? Como que funciona isso? Sim, isso você tem que fazer toda essa estratégia. O que eu quero com a minha live? Eu quero gerar venda? Eu quero gerar awareness? E aí até a escolha do apresentador. Porque quem está ali tem que ser uma pessoa carismática, a pessoa tem que ter uma postura, né? Porque até mesmo dentro da Shopee eu vejo a diferença. Eu, por ter essa escola da televisão, tendo trabalhado com o Silvio, eu tenho uma postura diferente dos influenciadores que apresentam lá. Então, é muito engraçado, até quando eu estou fazendo as minhas lives, as pessoas que estão assistindo comentando: nossa, que elegância, nossa, como ela explica bem, a voz dela, ela fala calmo, porque hoje em dia tem muitos influenciadores que têm milhões de seguidores, mas não tem essa técnica de conversar, de repetir, porque está sempre girando, tem sempre gente saindo e entrando. Então, você tem que ter essa questão de ficar repetindo a mesma coisa. E você tem que cativar a pessoa. Você tem que trazer ela para próximo de você. E muitas vezes, muita gente que está lá está fazendo mais um show de stand-up do que realmente vendendo o produto. E eu acho que essa é até uma diferença que eu vejo muito na geração de hoje em dia, porque por eu ter começado muito cedo a trabalhar com essa área de que usa a minha imagem, então eu tá numa capa de revista, numa televisão, enfim, outro expondo. Dia no shopping também, né? Qual que era? Era o Iguatemi outro dia. Né? A gente viu lá um cartaz maravilhoso, linda, maravilhosa, numa joalheria. Isso para mim é trabalho. É trabalho. Assim como eu já fui contar sorvete, contar carne, entendeu? É trabalho. E hoje em dia as pessoas se deslumbram muito com essa questão das redes sociais. Eu vejo as pessoas se deslumbrando porque tem milhões de seguidores. Gente, o que é isso? Entendeu? Porque eu posso ser, né, enfim, eu acho assim que as pessoas têm que entender que nós somos seres humanos. A gente tem, o que a gente tem que valorizar é o que a gente é aqui dentro, né? E que a gente também vende para seres humanos, né? A gente precisa se colocar na cabeça. Então essa coisa de ego que eu acho que acaba muitas vezes quando eu estou apresentando uma live, eu vejo influenciadores fazendo isso, eles estão mais preocupados em aparecerem bonitos na câmera. Ai, meu cabelo tem que estar assim, sabe? Você pode reparar, até muitos apresentadores de TV estão mais preocupados em mexer no cabelo e tal, porque eu aprendi que não. Quem é importante? É o meu cliente. Então, assim, desde os 9 anos de idade, se o cliente quer que eu coloque essa roupa, é claro, né? Aí tem que estar de acordo com a minha pessoa, com os meus valores, né? Vou aceitar trabalhos que estejam de acordo com os meus valores. Claro. Mas se o cliente quer que eu me vista com uma roupa amarela e eu não gosto de amarelo, não importa. Quem é importante ali? É o cliente. Então, quando eu estou apresentando um produto, eu estou focada naquele produto. Eu não estou preocupada se eu estou bonita, se eu estou... Não. E eu acho que é isso que as pessoas acabam se perdendo muito, porque as pessoas estão tão preocupadas com o ego que esquecem o que é realmente importante, principalmente na live. É você se conectar com a outra pessoa, saber o que ela quer. É vender o produto. Está sendo pago pelo cliente para vender o produto. Sim. Ô Fer, e você comentou, né, por exemplo, lá, se as pessoas elas se conectam com a marca, às vezes, hoje a gente vê cada vez mais esse movimento dos fundadores, dos CEOs aparecendo, colocando a cara na internet. Quando que, na sua opinião, se eu tenho lá, por exemplo, um produto, vamos imaginar que eu tenho uma distribuição ou uma fábrica de maquiagens. Quando que eu, como CEO, eu apareço para fazer essa venda e quando que eu devo contratar uma pessoa para fazer essa live para a empresa? Então, agora até voltando de algo que eu não respondi, porque a cabeça vai, né, são tantas coisas para falar. O que é mais importante numa live shop, para você ter sucesso numa live shop? Consistência, constância. Tá. Como tudo na vida. Eu falo, não adianta você quer criar músculo, ir uma vez por mês na academia. Você quer aprender alguma coisa? Fazer de qualquer jeito.
Então, assim, por mais que às vezes as pessoas falam assim, mas, sei lá, tenho vergonha, tenho medo que entre só 10 pessoas na minha live. Quando que você tem 10 pessoas na sua loja física simultaneamente querendo saber do seu produto? Isso é muito raro. É verdade. Então, não é que você precisa ter milhões de pessoas na live, entendeu? Então, agora, como que você constrói isso? A partir do momento que o seu público, a sua comunidade começa a entender, toda terça-feira tem uma live com a fulana. E aí, se você for a dona e já tiver essa facilidade, porque, é claro, nem todo mundo tem. Então, às vezes, o dono não tem. O melhor é o dono, porque ele entende do produto. Ninguém melhor que ele para vender o que ele realmente acredita, entendeu? Agora, se ele não tem essa habilidade, ele tem que ter uma pessoa que realmente esteja de acordo com os valores da empresa. Isso a gente viu na NRF lá de 2000 a gente está em 25, foi 24 que a gente foi para lá, de você ter funcionários de acordo com os valores da empresa. Porque você não quer aparecer, mas as pessoas, para se conectarem com as marcas, as pessoas se conectam com o quê? Com outras pessoas. As pessoas se conectam com histórias. E a live é isso, é você estar ali conversando, criando uma situação. Porque não é só, gente, essa garrafa ela é de plástico, transparente, não sei quantos ml e tal. Não, você tem que contar o storytelling. Sim. Gente, olha que bacana. Esse tamanho aqui, você pode levar, colocar na bolsa, super fácil, sabe? Aquela hora que você, nossa, tô precisando. Tem que contar. Você tem que gerar essa necessidade. Com história. Não com... Claro, você tem que saber os atributos técnicos do produto. Mas você tem que contar essa história. Então, assim, quando a pessoa que é dona não tem essa habilidade, não quer aparecer, ela tem que trazer uma pessoa que também esteja com os valores alinhados, entendeu? E a pessoa tem que entender e gerar essa conexão e ter essa consistência, essa constância. E para uma pessoa, por exemplo, que está pensando em implementar esse canal de live shop para essa distribuição de produto, Fê, qual seria, por exemplo, um prazo que, na sua opinião, né, baseado na tua experiência, faz sentido? Para você começar a ver o resultado de engajamento, de comunidade, das pessoas conhecerem, engajarem e comprarem, X tempo. Existe mais ou menos assim um prazo? Depende do nível que está a sua empresa, né? Até digitalmente, porque queira ou não, é feito online. Então, uma empresa que só tem loja física, que não tem uma presença digital, ela tem que trabalhar isso primeiro. Então existe um passo antes, Sim. né? Tá. Você já tem que estar engajada ali digitalmente e fazer todo esse trabalho, construir toda essa estratégia para as lives, do que você vai querer trazer, você faz toda a roteirização, vai ser de venda de produtos, então você tem que ter o teu produto hero, que vai ser aquele produto que você vai ter uma margem super pequena, mas vai ser o seu carro-chefe. E aí gerar também dinâmicas para trazer outros produtos que gerem um valor agregado maior ali na hora de fechar a compra. E aí tem técnicas, né? Tipo, gente, uma coisa que as pessoas erram muito. Fala, isso aqui tá por R$10, mas, gente, é válido só durante a live. E aí depois a pessoa faz o quê? Deixa mais 2 dias. O público não acredita. Só durante a live ou até... a gente fala muito isso na Shopee e tal. Eu falo, gente, até tem um bordão que eu sempre falo assim, gente, acabou. Depois que acabar, não me venham com churumelas. Acabou. Acabou o estoque, esse preço, acabou a live, já era. Então, você tem que cumprir isso. Por mais que te dê um negocinho assim, gente, mas não vende... Mas assim, pra pessoa acreditar, você tem que trazer confiança. Tem que ser coerente, né? Tem igual no processo de vendas, né? Eu vou te dar um desconto, mas você precisa fechar agora. Tem que ter essa urgência, que é uma das técnicas de venda. E uma coisa que eu falo da Live Shop é que não é uma tendência. É algo que a gente já vê que está consolidado na China há muito tempo. É claro que a gente tem algumas coisas que são diferentes em termos de tecnologia, porque lá na China, até pelo sistema político, é tudo muito mais
integrado, e a gente não tem isso daqui, porque quanto mais fricção a pessoa tem na hora de finalizar a compra, a facilidade que ela vai ter para deixar no carrinho vai ser muito maior. Desistir, né? Então, a Shopee é muito legal porque você está assistindo a live, você consegue colocar no carrinho, finalizar a compra sem sair da live. E com 2 cliques. Por quê? O seu cartão já está lá cadastrado, o seu endereço está cadastrado, o que é muito diferente de você estar assistindo num site de uma empresa, e aí você ter que criar, fazer um cadastro, a pessoa já abandonou, tipo, Desistiu. desisti. Moroso, né? Então, assim, muita fricção, que lá na China, como isso já é tudo integrado, essa parte de pagamento e tudo, com 2 cliques você compra. Aqui a gente já tem esse processo, né? E Shopee, TikTok Shop, que chegou agora, mas por isso que, assim, 2025 foi um ano que começou a ficar, o pessoal tá falando mais, mas não é uma tendência, é mais um canal de venda. Sim. Fala-se tanto em omnichannel, né? Porque você tem que estar presente em todos os canais, porque não é mais você que escolhe onde seu cliente vai comprar, é seu cliente, né? Fala-se muito em cliente no centro, porque é o cliente que vai escolher. Eu gosto de comprar via Shopee. Não, eu gosto de comprar via site. Você tem que estar presente. Não dá pra ser... não dá pra ser ou, né? Tem que Não, ser né? Tem que ser e. Qual que é o gancho, Fer, assim, para levar a pessoa para uma live shop? É que, assim, na minha cabeça, estou te chamando para uma live para poder te vender, que é justamente o contrário ao que o marketing prega. Eu tenho que construir toda uma historinha, um gancho, para não falar que eu vou te chamar para vender, e parece que isso meio que vai na contramão. Então, na minha cabeça, tá bugando isso. Tipo, vem para cá que eu quero te mostrar um produto para te vender. Então, essa é a grande dificuldade de você trazer essa audiência. E é Tá. por isso que eu falo da Shopee, que já tem essa audiência consolidada. Agora, esse é a grande questão aqui no Brasil, porque a gente, como não tem Brasil, Estados Unidos, tudo, que não tem tudo integrado, porque na China está tudo integrado. Então, a pessoa está ali nas redes sociais, já está tudo funcionando. A gente tem essa dificuldade de trazer audiência. Entendi. Mas assim, você falando de vender um curso, quando você vê, porque geralmente, né, tem aquela formulazinha, você vai lá, gente, vou dar um curso aqui de 1 dia, 3 dias, aí a pessoa vai lá, ensina tudo e depois no finalzinho faz aquele CTA para comprar o teu curso completo. Isso aí é uma live de ensino, de educação. Você pode fazer uma live show, que aí você coloca, como eu já apresentei com o Rodrigo Faro, Casas Bahia, que aí é uma super live, que tem um gasto muito maior. Mas aí é isso que você está querendo. Por isso que eu falei, tem vários tipos de live. Mas você pode fazer na sua casa. O que você precisa, o que é essencial. Boa. Gente, iluminação, porque você está assistindo qualquer vídeo e tá estranho, a pessoa já desiste. Som tem que estar ok, porque a partir do momento que você está assistindo um vídeo, começa Minimamente tá um microfoninho ali, né? às vezes, com o celular, hoje em dia, se você tiver num ambiente mais calmo, tudo, Não precisa. se você tiver o celular, uma iluminação boa, né, internet boa, porque não pode ficar caindo a sua conexão, então Sim. você tem que testar. Tiver todo esse roteiro, gente, já dá para fazer uma live. E é claro, quanto mais assim, você não precisa ter um estúdio, mas assim, é legal você ter um lugarzinho, um cantinho na sua casa que tá ali arrumado, porque as pessoas gostam de ver o belo. A gente é atraído pelo belo. Então, você tá numa live que tem uns negócios feios pra caramba atrás, entendeu? Isso não segura. A gente tem essa tendência a ficar ali no vídeo, se o vídeo é um vídeo que tá não super produzido, mas que tem essas qualidades mínimas e que é bonito a gente ver. Que a gente consegue ver. E assim, uma iluminação boa, não precisa ser, tipo, que a gente tem a iluminação do estúdio. Mas se você tiver da sua casa fazendo durante o dia, a luz natural é excelente. A luz natural é belíssima. Entendeu? Então, você tendo esse mínimo, você já consegue fazer uma live. E aí, assim, com o passar do tempo, você vai se profissionalizando, entendendo cada vez mais. Mas é muito importante você criar essa estratégia e ter esse cuidado, né, de entregar algo com qualidade. Né?
Ô Fer, e na sua opinião, assim, a gente falou da live voltada ali mais para produtos, mas você consegue, por exemplo, uma referência de alguém que vende um serviço, que está fazendo de maneira maravilhosamente bem, né? Vamos colocar assim, uma live para serviço? Para a gente conseguir olhar, se espelhar, modelar, enfim. Eu acho que todos esses coaches que fizeram N lives, né? Acho que... Porque funciona assim, né? Existe essa... Sim. Vender o próprio curso, né? Tipo, a fórmula de lançamento é uma live shop. Porque você A tá primeira ali, aula, a você segunda tá aula, a terceira aula, ensinando, você tá tirando a dúvida. Quando Entendi. tem essa comunicação com o outro lado, entendeu? Muito legal. Eu não sabia Por que exemplo, chamava, o próprio Acelera Aí. Eu faço live do Acelera Aí. O Acelera Aí é uma prestação de serviço. Eu não tenho um produto físico que... Gente, sentido. olha, eu tô ali falando. O que traz o Acelera Aí? O que é o Acelera Aí? Qual é o propósito dele? Ele veio para democratizar o acesso às celebridades? O que a celebridade vai trazer para você? Vai te trazer credibilidade, vai te trazer posicionamento, autoridade. Então, eu fico 1 hora ali falando de algo que eu Não existe um produto, não tô né? tateando Sim, nada para sim. mostrar para pessoa, ó, gente, ó, ele é assim, ó, tá vendo? E, aliás, gente, se vocês não conhecem ainda o Acelera Aí, vocês precisam conhecer o Acelera Aí. Eu faço parte do Acelera Aí também. Exatamente. Você consegue, inclusive, contratar a Fer para fazer a publicidade da tua empresa. E o melhor, pagando um custo baixíssimo por isso. Exato. É muito legal. A gente fala até que é correspondente a 1% de uma produção tradicional. Porque quando você pensa em fazer um comercial, gente, muitas pessoas acham que essa é uma câmera. Não, você tem estúdio, você tem pessoal para cuidar da iluminação, do som, o próprio artista, o cachê do artista, figurino, maquiagem, alimentação. Gente, eu que passei por muitas produções, hoje em dia as produções até estão mais enxutas, mas tanto que é até engraçado quando a gente fala em fazer um comercial, a gente não fala gravar um comercial, filmar, porque vem com essa estrutura do cinema. Eu fiquei 2 anos apresentando um programa da Natura. Eu tinha diretor de arte, eu tinha diretor de cena, diretor de iluminação, de tudo, de fotografia. É complexo, né? É muito complexo. É muito complexo. Então, realmente, assim, é um custo alto. Aí vem o Acelera Aí, que consegue fazer esse cálculo, dividir conforme o PIB da sua região e né, prover esse acesso à imagem dessa celebridade, que diferente dos influenciadores, é uma celebridade nacionalmente conhecida, que vai te trazer autoridade, porque os influenciadores, a maioria tem muitos seguidores, mas são nichados, né? E já uma celebridade, principalmente as globais, né, que estão na TV, são nacionalmente conhecidas. Eu até falo assim, eu falei, gente, é muito simples. Você tá, né, a gente que é do interior, que tem muito outdoor, que aqui em São Paulo não pode por conta da Cidade Limpa, lei Cidade Limpa. Você vê um outdoor, sei lá, de uma loja de roupa, com a Débora Seco, e vê um outdoor só de uma loja de roupa. Você não vai olhar diferente? Você vê Débora Seco, nossa, que chique. Ah, nossa, essa loja contratou a Débora Seco. Não adianta. Traz muita autoridade. Muita né? autoridade. Passa muito mais credibilidade do que uma Cê, loja. muito, que não... muito. Diferencia você da concorrência. Ó, gente, a gente trouxe aqui, ó, duas estratégias para você elevar o teu faturamento ainda mais no ano de 2026, que é mais um canal através da Live Shop. Se vocês vendem um serviço, inclusive a gente, né? Toma essa, gente. Inclusive um serviço, um produto, você tem que implementar essa questão da Live Shop no teu negócio e você precisa conhecer o Acelera Aí. Que a gente é cliente, né? Aliás. Né? Rodrigo Fário, né? Exatamente, exatamente. Agora a gente quer o Alan, né? É. O Alan, a Fê. Aproveitar então, ó, se estiver gostando do episódio, já compartilha esse episódio com o maior número de pessoas possível, ó, uma nova forma de vender, né? Um canal de vendas aí poderoso. Já vai lá no YouTube, se inscreve, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem mentor novo, segue a gente no Instagram,
Vai lá no Spotify, deixa 5 estrelas se estiver gostando também. Dizer que esse podcast tem o patrocínio da Monteu. Se você está pensando em diversificar a sua carteira, com segurança, a Monteu hoje é a maior referência em estratégia, se utilizando do consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem, onde você define valores de aporte mensais. A Monteu vai fazer uma estratégia, vai fazer esse acompanhamento, essa assessoria. Quando você é contemplado, você passa a ser dono de dinheiro barato, você tem a opção de vender a sua carta, realizar o lucro e não paga mais parcela. Ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem a necessidade de descapitalizar, aplicando o conceito de Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, onde ele explica o conceito do fluxo de caixa positivo. Você compra imóveis, aluga esses imóveis e faz com que o valor do aluguel pague o valor das parcelas mensais. Dessa forma, você está formando patrimônio que vai te gerar uma renda passiva vitalícia, ao qual você descapitaliza só até o momento da contemplação. Então, por que pagar 100% pelos seus imóveis se você pode colocar outras pessoas para pagar por eles? Entre em contato com a Monteu, fala que eu vi no Receita de Sucesso Podcast para ter acesso a uma assessoria personalizada. E é isso. Na verdade, assim, ó, a gente estava no Acelera aí, o Faro ele não está na parte de finanças mais, né? Não está na parte de finanças. Então a gente já está recrutando, tempo, a gente já está recrutando um novo garoto propaganda. Novo garoto propaganda, exatamente. É, porque tem essa questão também, né? Que você tem a exclusividade. Então, o Faro, no caso, por exemplo, se ele já tem algum contrato com o setor financeiro, aí ele não vai poder fazer mais nada, né? E a gente tem toda essa preocupação. A partir do momento que o Faro está sendo utilizado para qualquer setor, naquela região que você quer divulgar, ele é exclusivo, né? E cada vez que você contrata o Faro, qualquer uma das celebridades do Acelera aí, você tem 3 meses para utilizar o direito de imagem dessas celebridades. E qual é a dica, Fer, para a gente então finalizar, que você dá para... Ai, tá tão bom o papo, gente. Tá ótimo, estamos preocupados só com o tempo da Fer. E o nosso tempo aqui do estúdio, né? Que já foi 45 minutos. Já? Né? Café voa. Gente, a pessoa fala mais que o homem da cobra. Caraca. Não, mas ficou bem explicado esse assunto, cara. Porque, assim, ela trouxe uma visão que eu não tinha verdade. Tipo, fórmula de lançamento é uma live shop. Não, ela me deu um tapa na cara, porque a gente não tá fazendo isso. Não, a gente vai validar agora. A gente vai validar uma live shop, você acredita? É verdade. Esse mês ainda, tá rolando Black Friday, eu acabei de descobrir que nós vamos fazer uma live shop. Isso, que a gente vai fazer um anúncio, tráfego pago, para trazer as pessoas para uma live. E aí nessa live a gente vai fazer uma apresentação do produto. Cara, olha que loucura, é verdade. Nossa. Aí deixa eu te perguntar. E deixa eu te perguntar, e quando vai ser essa live? Boa pergunta. Você sabe que as pessoas que querem comprar na Black Friday já começa a pesquisa um mês antes. Então, o que é importante? Você já começar um mês antes, não fazer no mesmo dia que tá todo mundo fazendo, né? A Black Friday não é só sexta-feira, né? Assim, tipo, você tem que já criar esse engajamento, cria uma comunidade VIP, olha, você vai ter o primeiro acesso. Enfim, técnicas, né? Aí a gente fala muito eu falei muito disso vendendo nas lives do Acelera aí. Cara, total. E aí, como manter essa galera engajada durante o processo de venda? Então, aí você criando uma comunidade, você vai gerar benefícios para as pessoas que já estão nessa comunidade. Um primeiro acesso, um desconto maior, não sei. Mas na hora da live mesmo, como é que você consegue manter essa pessoa lá para ela não ter fuga, né? Começou com 1.000, daqui a pouco tá com 200. Então, isso é uma questão, porque a rotatividade da live, ela é muito grande. Porque dificilmente uma pessoa vai ficar, sei lá, 1 hora na live. Não fica, gente. É muito difícil. Então, a rotatividade é muito grande. É claro, você vai estar ali, vai ter trazendo o tempo inteiro novidades, mas é muito importante na live você repetir as informações mais importantes e tá sempre, quando você está apresentando a live, você tá ali, ó, de olho nos comentários, de olho no caso de estar vendendo o produto, qual que é o carrinho, qual que é o produto que está ficando no carrinho, qual que está sendo mais vendido, gerar esse senso de urgência. Por isso que a live, você tem que ter um olhar bem abrangente, não é só ficar ali olhando para a câmera, a não ser que você tenha um time todo que te ajude a falar, tá caindo, vamos gerar alguma dinâmica diferente aqui. Sabe o que eu lembrei, gente? Eu lembrei daqueles programas que aconteciam da Polishop, lembra? Sim! De antigamente, que o pessoal falava assim, nossa, não sei o que. Gente, você tinha vontade de comer os negócios que eles estavam fazendo, de tão legal que era, né? Era, tipo, então, assim, na verdade, assim, a live shop, pelo que eu tô entendendo, você precisa saber
entreter Sim. a pessoa que tá ali do outro É lado. o storytelling. Né? Você tem que prender a pessoa, é claro, dificilmente a pessoa vai ficar o tempo inteiro. Mas, assim, o máximo que você consegue... E, às vezes, tipo, tudo bem. A pessoa entrou na sua live, comprou o produto que ela queria, ela vai sair e tá ótimo, entendeu? Ô Fer, e outra dúvida também, pra gente deixar isso bem claro. Hum. Quanto tempo, em média, deve durar uma live shop? Por exemplo, falando de serviços e falando de produtos, que daí acho que são universos bem diferentes, né? Uhum. Por exemplo, as lives da Shopee, até as lives oficiais, antigamente eram de 1 hora. Agora, são de 2 horas. Mas as tipo, da VAP ou mesmo da 123 dentro da Shopee, o pessoal acaba fazendo de 1 hora. Mas a gente vê que, por exemplo, no TikTok Shop, até por conta da entrega, você tem que fazer 3 horas de live. Entendi. Porque a entrega vai ser diferente. Então, vai muito da sua disponibilidade. Caraca, a pessoa tem que ter repertório ali pra falar durante... Porque assim, você ficar 3 horas ali, e ó, e vai. E, gente, e também não é que você tem que estar super apresentador. Nossa, agora, ó, conta aí pra mim, o que vocês estão gostando, tal. E é isso. Nossa, fulano, jura? Mais natural possível. Você tem que trazer a pessoa pra perto de você. Você Muito humaniza. legal. A live é Proximidade. essa humanização da marca. Legal. Como é que vai ser isso daí lá A não ser que seja produto? uma live que Demais, vocês estão sabe? ensinando. Aham. Né? Vocês ali estão como professores, é claro. Aí precisa ter sempre esse engajamento do público de ver o que eles estão perguntando, o que eles querem Legal. saber. Mas... Fer, Sensacional. quero começar a fazer live shop, É. quero colocar o meu rosto no negócio, já tenho ali uma rede social muito bem trabalhada. Você me dá mentoria? Sim, a Live Now, ela foi criada com esse intuito, né? Porque, assim, a gente tem hoje em dia empresas que cuidam da parte de tecnologia, que você pode fazer a live no seu site e fazer essa compra mais rápido. Mas a Live Now, ela foi criada porque eu acho que o primeiro passo para tudo, para a evolução, inclusive, do país, do ser humano, é a educação. Então, você tem que educar primeiro, as pessoas têm que entender. Então, a Live Now, ela foi criada para dar essa base, essa estrutura e essa educação de como fazer uma live shop. E essa bom. consultoria. Muito bom. Onde as pessoas podem te encontrar então, Fer? Olha, pode encontrar no Fê Faveron, no Instagram, Fernanda Faveron no LinkedIn. Inclusive, como você disse, eu também sou colunista na revista Perfil, sempre trago matérias, né, artigos sobre live shop. Você falou do FaceTime, que é um programa, aproveitando, né? É um programa que eu e minha amiga chama FaceTime, que é de Fernanda Simone Time. A Simone trabalhou comigo lá no SBT também, como assistente de palco do Silvio Santos, mas nós começamos onde? No programa Fantasia. Né? A gente começou lá no Fantasia e depois, a partir do Fantasia, fizemos um teste e começamos a trabalhar com o Silvio. E nessa primeira temporada do FaceTime, a gente trouxe, porque éramos em 80 garotas, né? Hoje em dia se fala muito das apresentadoras, que as que mais apareciam, mas, tinha muitas meninas que, assim, tem muitas que o público nem imagina que, participou, fez Fantasia, a própria Ellen Roche, Fernanda Vasconcelos, enfim, tem muita gente aí que está hoje em dia, né, como atriz, trabalhando em outras áreas. E a gente resolveu trazer nessa primeira temporada as pessoas, né, as meninas que trabalharam no Fantasia, que hoje ou continuaram nessa área, e muita gente que está trabalhando com áreas totalmente diferentes, ou que se tornaram mães maravilhosas, assim... a gente já está no 8º episódio. Que legal. Então tá no YouTube, no Spotify, o FaceTime. É um programa que traz essa nostalgia. É um programa que fez um sucesso tremendo, assim, absurdo, né? A gente congestionou as linhas telefônicas naquela época. E que tá muito legal. Então, essa primeira temporada a gente trouxe as meninas do Fantasia para ter essa troca. E na próxima temporada, eu e Simone estamos ainda pensando no próximo tema aí. Mas podem acessar nas redes sociais. Eu estou basicamente como Fernanda Faveron ou Fê Faveron, né? Nas mídias sociais. E tem o FaceTime também, que eu convido. E a da Live Now também, para entrar em E contato. Live Now, Live_Now, BR.
que é para entrar em contato. Mas pode entrar em contato diretamente no Fefaveron também, que tá tudo certo. Muito Estamos bom. aí. Muito obrigada, Fer. Fer, Foi Ai, que muito bate-papo né? legal. A gente nunca trouxe tema Nunca legal, né? trouxe. Interessante, A gente cara. Eu gostei aprendeu, muito. né? A gente Muito, aprende... Hoje a gente muito. aprendeu duas É coisas que a simples, gente na verdade. não sabia. Né? Sim. É simples. É que a gente não estava familiarizado com o termo, Aham. mas a gente viu que já é uma prática comum que deve crescer, né? Não deve ser Não é tendência. Não é Isso tendência, é deve uma crescer realidade e é como eu falo, é mais um canal de venda e as pessoas precisam estar também neste canal de venda. Muito bom. E antes da Muito bom. gente finalizar, gente, olha, comprem, tá? Aí. É Comprei verdade. o meu, já comprei lá, chegou esses dias, trouxe aqui para eles autografarem para mim, então assim, adquiram na Amazon, né? Eu comprei o meu na Amazon, mas Tem enfim, não várias sei se tem plataformas. outras Tá em livrarias. todas as plataformas. Olha aqui, ó, receita de sucesso. É isso aí. Compra um livro livro e da ganha 13 Karen mentores. e do Jussiel. E assim, gente, sem palavras para agradecer A gente essa Imagina. oportunidade, A gente né? que Esse agradece. bate-papo aqui. Agradece. E fechamos com chave de ouro, né? Que ela fez ali o que ela faz tão bem, né? Não é? Olha, Aí, ó. presente, um presente. Presente pra gente, obrigado. A honra é minha de poder assinar um livro pra Fer. Cara, eu sou fã dessa mulher. Também eu sou fã fã. de vocês. Obrigado, viu, Obrigada, Fer? Obrigada a Fer. vocês. Foi incrível. Valeu, gente. Até Tchau. o próximo episódio. Tchau.